Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Diga graças a Deus. O homem, ele é faccioso, ganancioso, egoísta, ele é orgulhoso, é prepotente. O homem muitas vezes quer ser dono da verdade, quer ditar tudo, diz que sabe de tudo. E por causa disso, ele paga um preço muito alto. A Bíblia fala sobre Davi, aqui em 2 Samuel, capítulo 11, quando Davi, em vez de ter ido para a guerra, ele ficou no palácio. E com isso, ele levantou uma certa manhã e foi caminhar pelas varandas do palácio. E nessa caminhada avistou uma mulher chamada Betseba tomando um banho. E Davi então parou e admirou aquela mulher por causa da sua beleza. E então pediu para que um dos seus guardas fosse até a casa dela, soubesse quem era aquela mulher e a trouxesse até ele. E os guardas então disseram para ele: olha, é a esposa de Urias. Mesmo assim, Davi, não se importando com isso, pegou aquela mulher e ficou com ela. Só que aquela mulher, ela estava num período fértil. Passados-se alguns dias, meses, aquela mulher percebeu que estava grávida. Então, mandou uma mensagem até o rei Davi dizendo: olha, eu estou grávida. E Davi então se desesperou. Davi se desesperou. Entrou em pânico. E Davi então começou a elaborar situações para que ele pudesse desfazer aquele mal que ele tinha feito, para que ele pudesse resolver aquele problema. Então Davi chegou à conclusão que ele poderia fazer o seguinte: mandasse que chamasse Urias, que estava à frente da batalha, para que ele voltasse para casa e viesse ficar com a mulher dele. E fizeram isso, chamaram Urias. E Urias chegou até o rei Davi e ele disse: olha, como é que está a batalha? Aquela conversa fiada, né? De um traidor que se diz amigo, mas não é, ele vem com as conversas fiadas. Davi foi com uma conversa fiada para cima de Urias. Como é que está as batalhas? Como é que está as coisas? Ele poderia saber disso de qualquer outro comandante dele, qualquer outro oficial, qualquer soldado. Mas a intenção de Davi era outra. Ele maquinava o mal. Ele queria agora resolver aquele problema. Então o que ele pensou? Eu vou chamar Urias, ele se deita com a mulher dele e fica tudo resolvido. As pessoas esquecem que elas podem até tentar enganar o homem, mas os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ninguém engana a Deus. Davi então chegou para Urias e disse: olha, já que você está aqui, vai para casa, descanse. Davi não queria beneficiar Urias. Davi estava tentando apagar um erro que ele tinha cometido. E mandou Urias para casa, só que Urias não foi. Porque Urias era uma pessoa muito íntegra, muito responsável, muito correto. E Urias entendia que os amigos dele, os comandantes, estavam à frente de uma batalha, muitos morrendo. Não seria justo ele vir para casa e desfrutar da mulher dele, dos momentos dele, com a casa dele, com a vida dele, enquanto
os amigos dele estavam morrendo, estavam em uma batalha muito grande. Então o que ele fez? Em vez dele ir para casa, ele foi para a guarda e lá se deitou e ficou lá. Davi, quando soube disso, Davi se desesperou, porque Davi queria que Urias fosse para casa de qualquer jeito. Porque Urias teria que se deitar com a mulher dele, para que aquela situação da gravidez fosse resolvida. Mas Urias não foi. E Davi insistiu, ao ponto de levar Urias para o palácio e embebedar Urias, deixar ele bêbado, para que ele fosse então assim para casa e ficasse com a mulher dele. Mas Urias não foi. Ele voltou para a guarda e dormiu. E Davi, vendo que não tinha como fazer com que Urias fosse ficar com a mulher dele, porque Urias deixou claro o seguinte: eu não vou fazer isso. Nada vai me fazer me deitar com a minha esposa, desfrutar da minha esposa, com meus amigos na batalha, e eu aqui, não, isso, eu nunca vou fazer isso. Então Davi viu que não tinha jeito. O que Davi fez? Elaborou outro plano. E qual foi o plano? Matar Urias. Você vê que um abismo chama outro abismo. Matar Urias. E ele chama um dos seus comandantes e diz: olha, estou enviando Urias, e bota ele na frente da batalha, mas aonde tiver mais intensa. E quando você vê que todos os inimigos já estão cercando, tira a tropa e deixa Urias para lá, para que ele morra. Olha só, olha o plano de Davi. Olha o plano de Davi. E foi exatamente isso que fizeram. E depois que Urias morre, Davi deixou passar aquele momento de luto, pega Betseba e leva para o seu harém, para a sua casa, e toma ela para ele. Só que passou o tempo, e Deus então envia o profeta Natã para falar com Davi. Lembra das primeiras palavras que eu falei no início desse vídeo? Escuta bem. Deus envia Natã, o profeta, para falar com Davi. Davi estava numa boa. Ele achou que estava tudo bem, que ele já tinha resolvido o problema, só que ele roubou a mulher de um amigo dele, que morreria por ele, ainda mandou matar, ou melhor, matou, porque ele deu a ordem, então ele matou Urias. Ele achou que estava tudo bem. As pessoas às vezes cometem pecado e acham que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Um grande erro. Tudo que se planta, se colhe. Tudo que se planta, se colhe. Deus então envia o profeta e vai até Davi, e lá ele conta uma história. E Davi, sentado lá no seu trono, achando que estava tudo bem, que ele já tinha resolvido o problema, que ninguém ia saber. O homem pode até não saber, mas Deus sabe. Deus sabe. E o nosso Deus, a Bíblia diz que é o Deus da justiça. Olha o problemaço que Davi estava arrumando para a vida dele. Natã então chega e começa a contar a história. Envolve Davi na história quando ele disse o seguinte: Davi, tinha um homem muito rico, com muitas ovelhas. Esse homem era muito rico. E tinha um homem que morava também no mesmo lugar, que não era tão rico. E tinha uma ovelha. Ele só tinha aquela ovelha. Só que veio um viajante até a casa desse homem muito rico. E esse homem então quis fazer um banquete para esse visitante. E aí o que ele fez? Em vez de ir nos seus rebanhos
onde ele tinha milhares e milhares, e pegasse lá uma ovelha e oferecesse um banquete para aquele visitante, ele fez diferente, Davi. Ele pegou a ovelha daquele que só tinha uma, matou ela, Davi, e ofereceu um banquete. E Davi ali, entusiasmado com a história, ouvindo o que Natã estava falando, e já a mente de Davi já bolando algumas situações para que ele viesse também falar alguma coisa, Natã para a história e faz uma pergunta a Davi. Davi, o que deveria acontecer com esse homem, Davi? Imediatamente Davi mandou a palavra. Esse homem errou. Ele não tinha que pegar a ovelha daquele homem que só tinha uma. Esse homem tem que morrer. Me diz quem é ele. Olha só, Davi esqueceu que ele pecou, que ele errou, que ele matou uma pessoa, que destruiu uma família. Davi esqueceu. O homem é assim, orgulhoso, prepotente, acha que ele é dono de tudo, que pode tudo. Só que a justiça de Deus vem. E Natã olha dentro dos olhos de Davi e disse: tu és esse homem. E aí Davi lembrou de tudo que ele fez. As pessoas têm esse hábito. Está no pecado, está na vida errada, mas quer ditar a vida dos outros. Quer mandar na vida dos outros, quer dar pitadas. Mas ela está no fundo do poço, não olha para ela mesma. Quando Natã conta a história, Davi olhou logo para a pessoa, esqueceu que ele estava em pecado, que ele estava vivendo uma vida errada, de pecado, que não agradava a Deus. Mas ele estava apontando o outro lá. O homem é assim, ele quer falar dos outros, quer dizer o que os outros devem fazer, mas ele mesmo não olha para si. Por isso que o Senhor Jesus deixou lá em Coríntios: examina o homem a si mesmo. Aqueles que medem serão medidos, aqueles que julgam serão julgados. Nós temos que olhar para nós, parar de olhar para os outros, dizer o que os outros deveriam fazer, se nós não fazemos nas nossas próprias vidas. Nós temos que cuidar da nossa vida e deixar a vida dos outros. Tem gente que ela é mensageiro de fofoca. Você está lá quietinho no seu lugar, aí vem, ó, pois tu viu o que aconteceu com fulano? Viu o que aconteceu com Beltrano? Satanás é assim. Satanás, ele semeia a contenda, a discórdia. Só que ele vem fazer isso, muitas vezes, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que também está numa luta só, e que também erra, porque ninguém é perfeito, nós somos falhos. Aí a pessoa usa uma palavra, diz: se eu fosse essa pessoa faria isso, se eu fosse ela faria aquilo, ela não podia ter feito isso. Mas esquece que ela está no pecado, que ela está errando também. Satanás quer que a gente tire o foco da nossa vida para olhar para a vida dos outros. Sabe para que isso? Para que a nossa vida venha a ser destruída dia após dia. O Senhor Jesus falou: olha para você, olha para você, esquece os outros, esquece o problema dos outros, você só ora, não tem que dar pitada, não tem que ficar falando, porque isso vai trazer para você a maldição. Porque quando você olha para a vida dos outros, deixa de olhar para você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Talvez dentro da sua casa tem problemas, mas você está olhando
para os problemas da casa dos outros. Nós temos que tomar cuidado, os finais dos tempos estão chegando, Satanás quer sujar os nossos corações. E como que ele vai sujar? Como? Usando esses artifícios. Porque ele sabe que o homem é arrogante, é prepotente, é orgulhoso, é metido, o homem se acha o poderoso, nunca quer estar por baixo, já viu? A pessoa começa a contar a história, ele quer contar uma maior ainda. Davi, quando Natan falou para ele, Davi desfaleceu. Davi se desfaleceu. Porque ele entendeu que era ele, esse homem. E ele já estava se autocondenando. Quando a pessoa fala da vida de outros, ela está se autocondenando. Porque ela também é pecadora. Então, meu amigo, minha amiga, toma conta de você. Lute para mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar a sua casa, mudar a sua saúde, a sua vida financeira, mudar a sua forma de servir a Cristo, se santificar, buscar mais ao Senhor, em vez de ficar olhando para a vida dos outros, ou se não ficar em muro escutando fofoca que o diabo traz. Sai fora disso, cuida de você. Talvez você fala dos vícios que está na casa dos outros, dentro da sua casa também tem. Você fala do adultério que está na casa dos outros, talvez dentro da sua casa também tem. Você fala dos roubos que está na casa dos outros, também tem dentro da sua casa. E você não está vendo, porque você está preocupado com a casa dos outros e não com a sua. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Pense nisso. Isso é uma palavra do Espírito Santo para os nossos corações. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Cuide de você. Os finais dos tempos estão chegando. O Senhor Jesus está voltando. E Satanás está semeando contendas, discórdias, mentiras, fazendo as pessoas tirarem o foco da vida delas para olhar a vida dos outros. Cuide da sua, meu amigo, minha amiga. Cuide da sua. E eu tenho certeza que quando você olhar para a sua vida, o Senhor Jesus vai mudar ela. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.